Boa noite, amigo conselheiro tutelar, amiga conselheira tutelar, Emerson Freitas aqui para mais uma live, isso mesmo. Hoje o professor responde, isso mesmo. Vamos compartilhar essa live, convide o seu colegiado a participar. Hoje nós vamos bater um papo legal aqui, dentro aqui desta live, o professor responde, Viver, Conselho Tutelar, Emerson Freitas, estou aqui para batermos aquele papo bacana, aquele papo legal. Deixa eu me conectar aqui no meu dispositivo aqui, para eu acompanhar também e ver se eu consigo acompanhar as perguntas de vocês também, tá bom? Mas já vai mandando aí o aviãozinho, convidando o pessoal para participar, tá certo? Diga, Emerson Freitas, professor Emerson Freitas está ao vivo hoje, nós vamos fazer essa live aqui, uma live de pergunta e resposta, o professor responde, tá bom? Lembrando que essa live é um patrocínio do Viver Flix, né? Um curso que nós estamos aí disponibilizando na plataforma da Escola Viver, tá bom? Mas agora nós vamos a esse momento de perguntas e resposta, tá bom? Eu vou esperar aqui o pessoal chegar, tá certo? O pessoal já está entrando aqui. Vamos compartilhar, né, a live. Manda o aviãozinho aí, né, o aviãozinho que está aí do lado aí, né? Deixa eu mandar aqui também um aviãozinho pro pessoal, convidar o pessoal a participar, tá certo? Porque é muito importante a participação dos conselheiros tutelares, tá bom? Estou selecionando aqui, deixa eu mandar, e você também, né? Mandei alguns aí, é só você selecionar o aviãozinho que está do lado aí e mandar o convite aí para o pessoal participar, tá bom? Dessa live. Hoje estou aqui para responder algumas questões, né? Estou entrando aqui mais ou menos de improviso, né? Nós resolvemos fazer essa live agora de última hora, né? Mas estamos fazendo esse teste, né? Para ver se vai dar certo aí, fazermos uma live. A minha intenção é fazer essa live semanal, tá bom? Se vocês gostarem e quiserem participar, né? A participação for bacana e for edificante para vocês, nós vamos manter toda semana o professor responde, né? A live com Emerson Freitas. Por quê? Nós precisamos de alinhar alguns conceitos, nós precisamos de ter algumas respostas no dia a dia. Hoje mesmo eu fiquei grande parte, né, do período da manhã, do período da tarde, alguns grupos do WhatsApp, alguns grupos que eu tenho. Se você não participa de nenhum grupo meu do WhatsApp, você também pode mandar no direct aí, solicitar que eu venha te incluir, né? Que a gente inclui você em alguns grupos. Tínhamos vários grupos, né? Nós unificamos os grupos e hoje nós estamos com uma quantidade mais restrita de grupos, justamente para isso, para dar uma atenção maior para os conselheiros tutelares à medida do possível, tá certo? E esse projeto aqui também do professor Responde é um dos projetos que nós também temos para ajudar os conselheiros tutelares de todo o Brasil. São muitos conselheiros tutelares que têm passado dificuldade, conselheiros tutelares que estão aí na luta sem capacitação. Nós temos aí, é claro, temos os projetos de capacitação para os municípios, capacitação presencial. Temos também a Escola Viver, o Viver Flix, que é o conjunto de cursos, né, que nós estamos disponibilizando num preço bem acessível, depois a gente fala sobre isso, né? Mas também nós temos esse projeto aqui dentro do Instagram. Nós estamos começando hoje esse projeto, o professor Responde, e temos também o nosso canal no YouTube. Você já me segue lá no YouTube? Emerson Freitas, né? Lá no YouTube, procure Emerson Freitas. Se você colocar Emerson Freitas, Conselho Tutelar, acredito que Emerson Freitas já aparece no primeiro lugar lá da busca do YouTube. Mas se não aparecer, você digita Emerson Freitas, Conselho Tutelar,
porque nós também vamos começar a alimentar mais esse canal e vamos agregando assim, né, com conhecimento, com conteúdo gratuito também para o conselheiro tutelar, porque eu sei dessa aflição, né, dos conselheiros. Bom, e para você que está participando, né, você que participa, nós fizemos sorteio também, né, olha só, nós sorteamos 4 estatutos da criança e do adolescente, tá? Tivemos 4 conselheiros tutelares, foram na verdade 3 conselheiros tutelares e uma conselheira de direito que foi contemplada. E nós vamos fazer outros concursos, outros sorteios. Como que eu vou fazer agora? Eu vou lançar aqui hoje, tá bom? Nem ia falar sobre isso hoje, mas enquanto o pessoal chega eu vou falando aí. Nós vamos fazer o seguinte, todas as vezes que nós completarmos 1000 seguidores, tanto no Instagram quanto também no YouTube, nós vamos sortear um Estatuto da Criança e do Adolescente, ou um outro livro que eu tiver. Agora é esse aqui que nós temos. A hora que acabar, nós vamos lançar um outro produto, né? E vamos sortear. Então, assim, no Instagram, quando completarmos, né, a cada 1000 seguidores que tivermos, nós vamos sortear um estatuto. E também no YouTube, tá bom? A cada 1000 seguidores que tivermos, cada 1000 seguidores, né? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, até 10.000, tá bom? Nós vamos fazer assim, nós vamos sortear um Estatuto da Criança e do Adolescente para vocês, tá ok? E é uma forma também da gente ajudar, e estamos também com outros projetos aí também para ajudar, não posso falar aqui agora porque os projetos não estão concretizados, né? Para ajudar os conselheiros tutelares aí de todo o nosso Brasil, porque esse é o nosso intuito, né? Então estamos aqui hoje com esse propósito de responder, né? O professor responde. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos ter essa dinâmica aqui hoje? Você pode colocar a sua pergunta, tá certo? Pode colocar a sua pergunta, tá certo? E à medida do possível, nós estaremos respondendo aqui. Tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo acompanhar aqui também. Eu acho que é a mesma, deixa eu procurar pôr numa outra conta minha aqui, para eu acompanhar também as perguntas aqui. Acredito que será mais fácil, né? Eu acompanhar as perguntas por aqui. Tá certo? Deixa eu só conectar aqui na live, né? Mas você já pode ir pensando aí, pode formular a pergunta. Opa, consegui entrar. Deixa eu abaixar o volume aqui, vamos lá. Isso, aí dá para eu acompanhar por aqui. Bacana, muito legal. Olha só, aí eu vou acompanhar, porque aqui a coisa às vezes passa muito rápido, não dá para a gente, né? Às vezes a distância não dá para a gente acompanhar, né? Então estamos aí. O professor responde, estou aqui esta noite, né? Eu me dispus, boa noite a todos vocês que estão chegando agora. É uma live especial que estamos fazendo, né? Viver Conselho Tutelar, Emerson Freitas. Então, assim, nós estamos aqui para responder algumas perguntas, né? Você pode fazer uma pergunta, à medida do possível, aquela pergunta que eu achar pertinente, interessante, e der para a gente responder agora de bate-pronto, nós vamos responder, né? Bom, eu já vou responder uma pergunta que me fizeram, foi na live que eu participei, juntamente com o Marcelo Nascimento, daquela live especial sobre a lei orgânica. Lá eu falei sobre a questão de que o Conselho Tutelar é um serviço público relevante. A função do conselheiro tutelar é serviço público relevante. E teve uma conselheira que me perguntou o que vem a ser a função do conselheiro tutelar ser serviço público relevante, né? Isso aí está no artigo 135 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Além de ser serviço público relevante, ele não é um serviço de ofertar serviço para a criança e o adolescente, mas a
efetivação da função de conselheiro, sim, é um serviço público relevante. Agora eu te pergunto, como que é relevante? Como algo é relevante? A gente vê, o promotor é um serviço público relevante? Sim. O juiz é um serviço público relevante? Sim. O professor, apesar que eu ainda acho que os professores ainda no Brasil ganham muito pouco, é serviço público relevante? Sim. Assistente social é serviço público relevante? Sim. Só que é o seguinte, o conselheiro tutelar é o único serviço público relevante que recebe salário mínimo, não é? Então isso está errado. Isso está errado. Como que um serviço pode ser relevante se ele não tem relevância alguma diante daqueles que o pagam, né? É claro que o conselheiro tutelar ele não trabalha só em função do salário, não é verdade? Porque se fosse olhar em função do salário, eu posso dizer aqui sem sombra de dúvida que, vamos dizer aí que 90 a 80% dos conselheiros tutelares do Brasil, 80%, né? Vamos colocar 70% para não errar, ganham até um salário mínimo. Agora, como que um serviço público é relevante e você paga um salário mínimo para ele? Isso é uma piada. Isso é algo que não podemos admitir. Como que eu falo que a função do conselheiro tutelar é relevante? O que a palavra relevante quer dizer? Relevante é que é muito importante. É que tem uma importância especial para a sociedade. Agora, como que eu digo que o conselheiro tutelar tem uma importância especial para a sociedade se no meu município ele ganha um salário mínimo? Ou se no meu município o conselheiro tutelar, ele, além de ganhar salário mínimo, não tem muita, vamos dizer assim, não tem condições dignas de trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, de vez em quando eu entro em algumas sedes de conselho tutelar Brasil afora, eu fico olhando pro teto, sabe? Porque eu fico com medo do teto cair na minha cabeça. Não é? Então, conselheiro tutelar exerce a função, né, pública relevante. Tá? O que é? Então, nós deveríamos mostrar isso para os gestores públicos. Né? Mostre isso para o seu prefeito. Mostre isso para a Câmara de Vereadores, ao Conselho Tutelar. A função é um serviço público relevante, tem relevância sim, tem importância, né? E não pode estar na condição que está, a sede do Conselho Tutelar não pode estar na condição que está. Né? Eu estava conversando, nós temos um grupo de palestrantes, nível nacional aí, eu estava conversando agora há pouco com a minha amiga Maduca nesse grupo, mais Marcelo Nascimento, Beth, Luciano, Reinaldo Balbino, várias outras pessoas, vários outros palestrantes, e nós estávamos falando da questão das condições dos conselhos tutelares no Brasil. Realmente é muito precário toda a condição. Né? Mas vamos lá, eu vou aqui pela sequência aqui, ó. O Carlos Roberto, conselheiro tutelar de Sales de Oliveira, São Paulo, né? Boa noite, eu poderia falar sobre recâmbio e quem é o órgão responsável? Vamos lá. A grande questão, o recâmbio, para começo de conversa, essa palavra recâmbio nem existe. Foi uma invenção dentro dos conselhos tutelares, né? A palavra recâmbio ela deveria estar alinhada a duas questões. Ou a questão financeira do câmbio, ou a questão do próprio câmbio de um automóvel, alguma coisa assim. Mas o que significa essa palavra recâmbio dentro do tutelatês, né? A linguagem aí do conselheiro tutelar, tutelatês. Né? O que é a palavra recâmbio? É quando há necessidade de fazer o transporte, prestar um serviço de transporte para uma criança ou para um adolescente, em especial aquela criança que precisa ir para uma outra localidade, uma outra cidade, um outro estado. Tá? Mas vamos lá.
Para começo de conversa, temos que falar da questão da legalidade. O Conselho Tutelar, artigo 131, é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes definidos nessa lei. Ou seja, o Conselho Tutelar ele não é um serviço. Dentro do Conselho, as pessoas confundem muito. O Conselho Tutelar tem um veículo? Muitos têm, outros nem veículo têm. Agora, porque o Conselho Tutelar tem veículo, então agora ele tem que fazer o famoso recâmbio, ele tem que fazer transporte de criança e adolescente, né? Nada disso. Quem deve prestar o serviço de transporte quando necessário é o serviço de transporte do município. Tem município que tem um departamento de transporte. Tem município que cada setor, né, entrou aqui, lá o meu amigo Elias Silva, secretário lá da cidade de Ibirité, Minas Gerais, lá tem um serviço de transporte da saúde, tem um serviço de transporte do social, né? E muitos municípios têm. Agora tem município que é tudo ali, o transporte tá tudo ali alojado, né, num setor, tá certo? E o Conselho Tutelar ele não presta serviço nenhum para a criança e adolescente e também não presta o serviço de transporte, tá certo? É claro que, infelizmente, né, o Carlos, em muitos conselhos tutelares do Brasil afora, existem aquelas diárias, as famosas diárias. Ah, não, eu vou lá, eu vou pegar uma diária, eu vou ficar num hotel. Então, às vezes, é legal. Quem não gosta de viajar? Eu também gosto de viajar. Eu não sei se rolou nos grupos de WhatsApp aí uma decisão. Lembra daquele município, não vou falar nome, por uma questão aqui de ética, das conselheiras que pegaram o carro do conselho, foram fazer sabe o quê na região da praia, né? E foram na praia, lá, guarda-sol e tal, foram filmadas, e essas conselheiras, salvo me engano, foram caçadas, não, é isso mesmo, perderam o mandato, né? Tiveram o mandato cassado, tá certo? Então, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Às vezes a gente acha assim que está levando uma vantagem, só que está trabalhando na ilegalidade. E principalmente, a gente toma cuidado com esse famigerado recâmbio, porque principalmente quando o conselheiro tutelar assume o volante, aí que a coisa fica pior. Você está colocando em risco, primeiro, a sua vida, segundo, a vida da criança e do adolescente que está naquele veículo, e a vida de todos que estiverem também ali. E outra questão, tem conselheiro tutelar, né? Sexo masculino, pega uma adolescente aí de 15, 16 anos, põe dentro de um veículo e vai levar ela para outra cidade, não sei o quê. Ele e ela, olha que perigo. E se essa adolescente falar que o conselheiro tutelar tentou alguma coisa? E aí? Como é que fica? Acabou sua vida. Né? Acabou a vida, acabou, porque aí vai ser a palavra dela contra a sua. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E outra coisa, acontece acidente, você é responsável. E além disso, né, quando não tem quem fazer, não, vai o conselheiro tutelar mesmo, tem prefeito até que gosta, dá uma caixinha, outros chamam de diária, né, mais certo é a diária, dá uma diária para o conselheiro tutelar ele faz esse recâmbio e fica tudo muito feliz e fica tudo muito bom. Né? Só que o que acontece? Acontece que quando o conselheiro tutelar assume essa responsabilidade, ele não só assume a responsabilidade de todos que estão no veículo, mas ele assume a responsabilidade do veículo. Sabe o que vai acontecer? Você precisa saber aí se tem uma lei de utilização dos veículos, da frota, da prefeitura. E o carro do conselho tutelar, apesar da gente bater no peito, não, é do kit de equipagem, o carro do conselho veio para o conselho tutelar, é nosso. Não! Está no nome do município. O conselho tutelar não tem CNPJ. O conselho tutelar não é uma pessoa jurídica. Portanto, não tem bem nenhum em seu nome. E muito menos o carro do conselho tutelar. Ele está a serviço do conselho tutelar, ele pertence ao município, até mesmo o kit de equipagem. Você que recebeu, pega o documento, olha lá no nome de quem que está.
Não está no nome do conselho. Conselho tutelar não tem CNPJ. Não existe personalidade jurídica do conselho tutelar. O conselho tutelar foi criado por lei, tá certo? Então nós temos que tomar esse cuidado, porque se acontecer uma multa que você toma, você que vai pagar, tá certo? Aconteceu algum acidente, você se responsabiliza por todos que estão no carro, inclusive pelo patrimônio público. Ah, mas o carro tem seguro. Ô Emerson Freitas, o carro tem seguro, a frota toda da prefeitura está segurada. Ah, tá, a frota está segurada. O seguro vai pagar para a prefeitura. Mas sabe em cima de quem que o conselho tutelar, a seguradora vai correr atrás depois? Do conselheiro tutelar que provocou o acidente. Aí eles vão querer saber por que o conselheiro tutelar estava dirigindo, a responsabilidade é dele, não é assim? Então, vamos tomar cuidado com essa questão. Mas e aí, como que eu resolvo esse problema do recâmbio? Aqui no estado de São Paulo, existe, inclusive tem uma resolução do Conselho Estadual, do CONDECA, né, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui do estado de São Paulo, que eles deram um parecer sobre esta questão. Até tinha essa resolução, nem sei onde está, depois eu posso até procurar, ver se eu acho essa resolução, não sei onde está, mas se você procurar na internet, de repente você vai encontrar. É uma resolução do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente aqui do estado de São Paulo, que diz que quem deve fazer este recâmbio, né, esse transporte dessa criança e desse adolescente, é a assistência social. É a assistência social. E a gente vê muita coisa esquisita, né? Olha, o conselho tutelar lá de, sei lá dos Três Pulinhos, e o conselho tutelar da cidade grande. Olha, nós vamos levar até a metade do caminho, na metade do caminho a gente encontra, e na metade do caminho vocês continuam a viagem. A gente vê todas essas questões. Então, gente, o conselho tutelar, ele precisa assumir a legalidade, ele precisa dizer para que ele veio. E essa questão do recâmbio é algo que é simples de resolver. Agora o problema é o seguinte, 3 conselheiros querem resolver essa questão e 2 não, eu vou fazer, para mim é gostoso, eu vou viajar, eu vou passear, eu vou sair fora, eu vou respirar um outro ar, eu vou almoçar num restaurante por conta da prefeitura, não é assim? Então, é algo que a gente precisa, né? A gente precisa falar, precisa deliberar com o colegiado e precisa também sentar com os gestores e falar, olha, expor a legalidade, expor tudo isso que eu disse, o risco que o próprio prefeito, o próprio chefe de transporte, ele corre risco, né? Por que ele liberou, né? O conselho tutelar, o ideal é que tenha um motorista. O conselho tutelar, ele não é motorista. Ele foi escolhido pela sociedade para ser zelador do cumprimento do direito de criança e adolescente, e não para ser motorista, e não para ser Uber, e não para ser chofer de crianças e adolescentes. Tá certo? Então essa questão do recâmbio, do famoso e famigerado recâmbio, ainda não acabou no Brasil, porque existem, infelizmente, eu tenho que ser sincero, existem conselheiros tutelares que gostam de realizar esse recâmbio, né? Conselheiros tutelares que gostam de fazer essas coisas, né? Mas, enfim, é isso aí. O recâmbio é algo que deve ser combatido. O conselho tutelar, ele não foi escolhido para ser motorista de crianças e adolescentes, tá certo? E isso é muito simples. Isso aí é muito simples de articular, e essa é uma das distorções mais fáceis de se combater. Porque se você sentar com o gestor público e falar, então você vai fazer um documento me autorizando a fazer isso e se responsabilizando civil e criminalmente, né? Se algo acontecer, né, com a minha pessoa como conselheiro tutelar ou como qualquer um outro, né, do conselho tutelar, e também com a criança e adolescente que estiver sob a nossa responsabilidade naquele momento. Tá certo? Então isso não é difícil de se resolver. Tá bom? Mas para que vocês têm carro então? É a pergunta que vão fazer para vocês. O carro do conselho tutelar, a palavra já diz, é do conselho tutelar. É para o conselho tutelar realizar o seu trabalho,
É para o Conselho Tutelar realizar alguma visita que se fizer necessário, algum ato administrativo, é para o Conselho Tutelar fazer articulação, é para o Conselho Tutelar fazer o seu trabalho do dia a dia, e não para ser usado em casos de distorção, né, a qual é esse famoso e famigerado recâmbio aí. Vamos lá, deixa eu continuar aqui, para você que está chegando agora, Emerson Freitas. O Professor Responde, essa live agora é de segunda-feira, que nós estamos iniciando esse projeto. Se vocês gostarem, nós vamos continuar com esse projeto, tá bom? Nós vamos continuar com esse projeto, se vocês gostarem. Deixa eu colocar o reloginho aqui, né? Isso, para eu ver as horas aqui, porque senão a gente acaba se perdendo no horário aqui. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Deixa eu ver outra pergunta aqui bacana. Né? Vamos lá, deixa eu falar aqui, deixa eu ver aqui. O Guilherme, né, Rio de Janeiro. As aulas presenciais na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro foram obrigatoriamente, né, voltaram, né, 100% obrigatoriamente hoje, presencial. Né, e as outras duas formas acabaram, né, brutamente, né, segundo o Estado, queda da taxa de mortes, né? Bom, essa questão aí, inclusive aqui na minha cidade, no meu município, está o contrário, né? No meu município, havia fechado todas as escolas, tanto as municipais como as estaduais, por 15 dias, agora já voltaram, fizeram uma bagunça aqui. Não entendi bem ainda, né? E agora voltaram 100%, 100% da capacidade da sala de aula. Né? Isso aqui é uma questão seguinte, que tem que seguir os decretos, tem que seguir aquilo que o município, que o Estado, né, está dizendo, tá certo? Não tem muito o que o Conselho Tutelar fazer, tá certo? A grande questão é que tem que estar atento na questão dos decretos aí, tanto municipais como estaduais, tá certo? Porque se diz que é 50%, tem que ser 50%. Se diz que tem que ter distanciamento, tem que ter o distanciamento, tá certo? Então, é uma questão que eu né, ao meu entendimento, eu acho leviana essa volta agora no final do ano. Gente, nós já estamos no final do ano. No final do ano. Já estamos no final do ano. Poderíamos encerrar esse ano no sistema híbrido, e aqui no estado de São Paulo, para ano que vem, eles estão querendo implantar um sistema praticamente da escola integral. Né? É um programa aí, eu não vou falar sobre isso hoje, outro dia eu faço uma live especial sobre isso, quero até chamar alguém da educação para a gente dialogar sobre essa questão, né? Eu vou avisar para vocês, mas a grande questão é o seguinte, já estamos no final do ano, né? Poderia usar o bom senso e tomar cuidado. Eu acho assim, que estão abrindo tudo assim muito, muito rapidamente, né? Já está falando aí de não ter mais uso de máscara. Eu acredito que é o seguinte, que enquanto não vencermos totalmente essa pandemia, deveria ter muito cuidado. E olha, conselheiros tutelares de todo o Brasil, mantenham na sede do Conselho Tutelar todo o protocolo, tá certo? Máscara, o atendimento ao público, continue, faça o isolamento ali, não atenda assim, tete a tete, assim, cara a cara, na mesa ali, coloca um isolamento, né? Porque ainda não acabou a pandemia, gente, não é hora para mim, dessa questão de voltar tudo 100%, eu acredito que não é hora ainda, tá certo? Mas o que o conselheiro tutelar precisa estar atento é ao direito ameaçado ou violado de criança e adolescente, tá certo? Mas hoje nós temos a orientação da saúde, nós temos que seguir o que a saúde diz, tá certo? Então os decretos hoje que seguem tanto dos estados como nacional, estado, quanto do município, seguem, né, o pessoal da saúde que está ditando essas questões aí,
tá certo? Então não tem como eu falar que é certo, que é errado. Pensamento Emerson Freitas, eu acho que realmente está sendo assim, realmente, né, algo precoce, né? Está sendo precoce essa volta às aulas 100%. E outra coisa, gente, as estruturas das nossas escolas, principalmente estaduais, as municipais ainda que vá, né? Mas as estaduais, gente, as salas super lotadas, sem ter coronavírus, já é um risco ter 100% dos alunos, né? Na verdade, tem sala de aula aí, em alguns estados aí, que você coloca 100%, a sala está lotada. Não comporta o número nem de cadeiras que tem, é um aluno praticamente em cima do outro, né? Então, a gente precisa ver essa questão aí da superlotação também, né? Constitui também violação de direito, o direito à educação, tá certo? E assim, é complicado realmente a gente falar, porque há muita insegurança também das crianças, dos adolescentes, né? Muitos estão inseguros em toda essa questão aí. Deveria estar tendo acompanhamento dentro da própria escola, acompanhamento psicológico, acompanhamento de psicopedagogas. Deveria ter uma atenção maior, porque as nossas crianças e os nossos adolescentes é o que mais sofreram. A gente acha que não, mas a cabecinha deles, não é, tanto de criança como adolescente, nesses 2 anos de pandemia aí, virou um caos. Foi algo brusco, né? A questão social de crianças e adolescentes, são amizades, criança e adolescente enterrando pai, mãe, avô, avó, tio, parente. Então, quer dizer, a coisa ficou realmente muito complicada. Então, deveriam tratar essa questão, inclusive, da volta às aulas com mais seriedade, porque a própria criança, o próprio adolescente também, ele não se sente seguro. Ele não se sente seguro, não é? Entrando numa sala que já está superlotada. Já está superlotada, né? Já está, de repente, até lotada com 50%. Agora vamos voltar com 100%. Eu não sei onde vão enfiar mais cadeiras, né? Porque tem escolas aí que eu tenho conhecimento que nós temos mais de 40 alunos, 37, 38 alunos por sala, né? E as salas não comportam isso aí. Bom, mas vamos lá, né? Deixa eu ver aqui se teve mais. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui mais. Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui. Que aqui parou de subir aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Alguém postou aqui, mas eu não entendi direito. Deixa eu ver aqui, o Guilherme. Aqui em Mendes também tem esses serviços. Não entendi aqui, Guilherme. Pode reformular para a gente aí, por gentileza, tá? Mas vamos lá. Pode formular a sua pergunta aí. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver. Achei. Aqui o Guilherme colocou, né? Colocar 100% dos alunos presencialmente acaba com o distanciamento. Sim, com certeza. Já não tinha. Quando eu como pai, eu tenho um filho que estuda na escola estadual e outro na escola municipal. Na escola estadual, eu cheguei lá, eu questionei. Eles fizeram o distanciamento todo errado. E não gostaram de eu questionar. Eu falei, não, eu questiono, e se vocês não tomarem a providência, eu vou tomar as minhas providências como pai. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Acaba realmente, viu, Guilherme, não tem mais distanciamento, porque a distância já é curta, né? As salas estão super lotadas, ninguém fala sobre isso, né? Aqui, ó. A Socorro colocou aqui, professor, aqui na minha cidade, meus colegas ainda acompanham adolescentes para a delegacia e outros lugares. Eu falo, mas não adianta, aí é complicado mesmo, né, minha amiga? Mas é aquela questão, não adianta você falar que não deve ir, não é atribuição, e o que eu digo é o seguinte, não adianta você ficar de braços cruzados esperando a violação do direito acontecer, esperando, um exemplo,
Aqui você falou, aqui agora você já falou de acompanhar adolescentes em delegacia. Aqui você já está falando de uma outra questão, que é o que? Ato infracional atribuído a adolescente. Se o ato infracional ele é atribuído à criança, né? Se o ato infracional é atribuído à criança, conselho tutelar, a criança vai ser encaminhada ao conselho tutelar. O que diz lá no artigo 136, inciso 1º? São atribuições do conselho tutelar. 2 pontos. Atender crianças e adolescentes nas hipóteses de... aí lá fala aplicando as medidas. Aí as duas situações é qual? Artigo 98, que é o direito ameaçado violado, ou artigo 105, ato infracional cometido por criança. Conselho tutelar aplica medida de proteção. Ele não delibera medida socioeducativa. Quem tem o poder de deliberar medida socioeducativa é o promotor e o juiz, tá certo? Não o conselho tutelar. Agora, o que acontece é o seguinte, sempre foi feito assim, o conselho tutelar faz tudo, acompanha, leva, vai lá na delegacia, assina, não é assim? Eu vou assumir a responsabilidade, eu vou encontrar o pai, mas na verdade, né, o adolescente apreendido, né, o artigo 107, o que diz lá? A apreensão de qualquer adolescente, o local onde se encontra recolhido, ele está recolhido, ele não está preso, será incontinente com I, ou seja, imediatamente, comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicado. Aí alguns fazem gracinha, mas ele indicou o conselho tutelar. Não, não tem isso não. Não tem que só se o conselheiro tutelar for um tio, for um amigo, né? For alguém que o conselho realmente queira ser essa pessoa indicada, tenha relacionamento com o adolescente a qual se atribui o ato infracional, tá certo? Mas aquela questão é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. A grande questão é que dentro do município também, deixa eu abrir aqui o artigo, hoje eu estava falando em um dos grupos do WhatsApp, algo que ninguém fala, gente, sobre política de atendimento. Onde está isso? Dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, a partir do artigo 86, fala sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais, não governamentais, da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Precisa ter desenhado a política de atendimento. Olha, em caso de trabalho infantil, é isso. Em caso de adolescente, criança que cometeu ato infracional, é isso. E, inclusive, né, o artigo 88, o inciso 5º, fala que tem que ter uma integração operacional, tanto do sistema judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente no mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional. Então deveria ter uma integração operacional de órgãos, inclusive judiciário, promotoria. E aqui, nessa integração, não está incluído o conselheiro tutelar. Olha aí. E pegam, né? Jogam isso no colo do conselho tutelar. Jogam isso no colo do conselho tutelar. E a grande questão, que muitos conselheiros não sabem, o delegado ou detetive que está direcionando isso para que o conselho tutelar venha a realizar, ele está cometendo um crime. Crime! Artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido, a pessoa por ele indicado. Isso é crime, está cometendo crime. Tá certo? E tem inclusive uma pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Para quem? Para a autoridade que deixou, né,
de comunicar, né? De comunicar ao responsável pela apreensão da criança e do adolescente. Isso não é conselho tutelar, não é autoridade policial, e aqui está dizendo autoridade policial. O problema é que o conselho tutelar sempre abraçou isso aí. Agora, não adianta eu chegar, esperar, de braço cruzado, eu vou esperar a violação acontecer, eu vou esperar o ato infracional acontecer, aí o ato infracional aconteceu, eu vou falar assim, bom, aconteceu um ato infracional, bom, agora eu vou falar para o delegado que isso não é minha atribuição. Gente, não é assim que trabalha. O trabalho do conselho tutelar é um trabalho mais de articulação. Você precisa articular com a rede, você precisa articular com o sistema de justiça, com o promotor, com o juiz, você precisa articular com o CONSEG. CONSEG é o Conselho Municipal de Segurança Pública. Você precisa articular com o delegado, você precisa articular e estabelecer todas essas questões, porque quando acontecer, eles falam, realmente não dá mais para julgar isso na conta do conselho tutelar, nós vamos ter que dar os nossos pulos. O grande problema é que o conselho tutelar, eu costumo dizer nas minhas capacitações, lembra do Severino? Aquele programa de humor que tinha, o Quebra-Galho? Conselheiro tutelar Severino, conselheiro tutelar Quebra-Galho. Tem muitos conselheiros tutelares aí quebrando galho, né? E não dá para ficar quebrando galho de ninguém. Ah, mas não custa nada, nada. E aí? Custa. Custa porque é aquela questão. Eu costumo dizer o seguinte, a primeira vez que você faz algo, principalmente conselho tutelar, que não é sua atribuição, você faz um favor, a pessoa te abraça, te beija, te agradece, né? Muito obrigado, você é o melhor conselheiro, você é a melhor conselheira, tapinha nas costas. A segunda vez, né, o pedido já é um pedido mais, né, mais assim, áspero, e a pessoa só fala, não fala nem obrigado, fala obrigado. Na terceira vez que você faz aquilo que não é sua atribuição, que você está quebrando galho, né, nem agradece. Na quarta vez em diante, já virou sua atribuição e sua obrigação. Tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Tá ok? Então, o ato infracional, né, cometido por criança é com o conselho tutelar. A gente tem que saber separar essa questão. A criança vai ser encaminhada para que o conselho tutelar, ele não vai ser encaminhado para o promotor, nem para o juiz, não tem medida socioeducativa para criança, existe medida de proteção. Quem aplica a medida de proteção? Conselho tutelar. Quem aplica a medida socioeducativa? O juiz, através de uma provocação do Ministério Público. Então, ele é encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público vai, né, sugerir que o juiz venha a aplicar, deferir a tal medida, tá certo? Então é o seguinte, a criança, o conselho tutelar, ele vai aplicar as medidas de proteção, né? Quando que o conselheiro tutelar vai na delegacia, quando acontece um ato infracional, o ato infracional cometido por criança. E essa criança, ela vai ser encaminhada para o conselho tutelar, né? Para o conselheiro tutelar. Ah, o conselho tutelar vai... Não, o conselho tutelar vai encaminhar os pais, o responsável. Aí que vem o famoso termo de responsabilidade, artigo 101, inciso 1º, olha que bacana. A criança cometeu um ato infracional, olha eu entregando de bandeja aí que quando que se aplica o termo, e uma das condições que se aplica o termo de responsabilidade, artigo 101, inciso 1º, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. E o conselho tutelar, ele vai juntamente, né, reunir com a rede para estudar esse caso, porque se tem uma criança cometendo ato infracional, a rede está falhando, a família está falhando, todo mundo falhou, e precisamos aplicar medidas eficazes a essa criança e esse adolescente. Vamos discutir com a rede, e o conselho tutelar vai aplicar as medidas de proteção. Não existe medida não medida de punição, né? Porque não existe, são imputáveis perante a lei criança e adolescente. Mas adolescente, medida socioeducativa. Criança, medida de proteção. Quem aplica a medida de proteção? Conselho tutelar. As autoridades competentes, conselho tutelar e o juiz. No caso aí de ato infracional cometido por criança, conselho tutelar. Tá certo? Então vamos lá.
Então essa questão, mas também não adianta, não é um simples não é minha atribuição, não fala isso pro delegado, espera o delegado te ligar, porque se você esperar o delegado te ligar para você falar que não é sua atribuição, fica complicado. O que tem acontecido no Brasil afora, o delegado tem certeza que é sua atribuição, o detetive também, e até mesmo o promotor. Todos eles acham que é a sua atribuição. Aí você espera acontecer, aí você fala que não é. Você precisa articular isso antes de acontecer, porque senão, infelizmente, a corda vai estourar do lado mais fraco. Aí não vai ter advogado para te defender, vão fazer representação, vão fazer muitas coisas aí. E existem, Brasil afora, muitos promotores que apoiam, estão apoiando, né, delegados, dizendo que sim, o Conselho Tutelar deve sim prestar atendimento a adolescente que se atribui ato infracional, inclusive a sua família naquele momento ali, tá certo? Então, você precisa articular isso antes, não fica de bracinho cruzado aí esperando as coisas acontecerem no seu município, porque vai acontecer cada coisa aí que você vai ficar preocupado. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos avançar então? Vamos lá. Emerson Freitas responde, né? O professor responde a nossa live hoje especial. A live vai ficar salva, tá? Depois vocês podem compartilhar. E talvez também eu de repente, eu vou baixar lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Bom, aqui foi a Socorro, né? Eu parei aqui na Socorro. Tá certo, a Socorro, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Jorge está falando, aqui na minha cidade nós também acompanhamos adolescente até a delegacia, né? O que precisa fazer? Precisa articular. Não é um simples não. O problema é o seguinte, que o Conselho Tutelar, ele é tão marginalizado, se você falar um simples não, você precisa justificar o seu não. Eu tive um professor de direito, ele chama, né, Roberto, não sei, né, se ele ainda está vivo, acredito que sim, Roberto Ramos. Ele era um professor abençoado, né? A prova dele era de marcar, toda de marcar, né, de múltipla escolha, e dizia assim, justifique a sua resposta. Se eu não desse a justificativa que ele queria, nada feito. Ele desconsiderava aquela questão, né? Então não adianta, eu tenho que fundamentar o meu não, o porquê que eu não vou, mas eu fundamentar isso na hora que aconteceu também não dá, né? Eu preciso articular com a rede, por isso o Conselho Tutelar ele precisa ser mais ativo, ele precisa ter uma proatividade, eu preciso tentar antecipar as questões, né? Não adianta eu ficar esperando as coisas acontecerem, porque se as coisas simplesmente acontecerem, né, e eu não estar com aquela política desenhada dentro do município, vai ficar complicado, tá? Então é aquela questão, vocês precisam articular. Não, a articulação não é feita na hora que o fato acontece. Isso é questão de evasão escolar, questão da escola, do social, questão da promotoria, questão de fiscalização de festas, vai começar a acontecer. Tá? Tem muitos conselheiros tutelares que não pegaram. Eles acham que não existe esse negócio de fiscalização de festa. E sabe quem determina para o conselho tutelar fiscalizar a festa? É o promotor. É o promotor, desculpa, é o juiz, é o judiciário. E às vezes acontece o seguinte, a festa, seja festa de peão, seja baile, o que for, vai acontecer 10 horas da noite. Eles ligam para um dos conselheiros tutelares e fala, olha, tem um documento para vocês pegar, 8 horas da noite, para vocês pegarem aqui estamos só esperando vocês aqui para fechar o fórum, e vocês têm que pegar um documento aqui urgente. Aí você chega lá, é uma ordem judicial para o conselheiro tutelar realizar a fiscalização da bendita festa, né? Agora adianta eu articular isso naquele momento, não tem nem o que argumentar. Ordem judicial, ou eu vou cumprir ou eu vou responder. Então o que é melhor? Cumprir uma ordem judicial indevida,
você pode, se tivesse tempo, você poderia fazer um pedido de reconsideração, mas dificilmente eles vão expedir essa ordem com tempo para você fazer um pedido de reconsideração. Aí o que acontece é o seguinte, é justamente isso, esse é feito ali, como se diz ali, a toque de recolher, né? A coisa muito rápida ali, aí os conselhos tutelares se sentem coagidos e acabam entrando nessa aí de ficar cara a crachá na frente, numa festa, né? Num baile, sei lá o que é, com a festa aí do seu município, sem saber o que fazer ali, tá certo? Então, tudo precisa ter articulação, e a articulação ela precisa acontecer antes, tá certo? Alguém colocou aqui, né? O ideal seria 25, a gente estava falando questão de alunos por sala, né? Sem a pandemia, realmente, 25 alunos por turma, né? Já seria o suficiente, né? Já seria o suficiente. A minha amiga Beth Franca, né? Deus abençoe, um abraço. Olha aqui tá falando que no estado do Rio de Janeiro vai ter busca ativa, né? Aí tem um grande problema também, essa busca ativa. O Conselho Tutelar, quem coloca na conta do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar tem que fazer a busca ativa dos alunos faltosos. O Conselho Tutelar ele não faz parte do sistema de educação. O Conselho Tutelar, né? Artigo, quando que a escola... E a grande questão que as pessoas não entendem, eu nem gosto de chamar, né? Tem amigos meus, palestrantes, que chamam o artigo 55 como atribuição do Conselho Tutelar. Eu não gosto de chamar de atribuição, eu falo que há uma atuação. Eu divido atribuição de atuação. Por quê? O artigo 56, o Conselho Tutelar é o agente passivo. Olha o que diz aqui, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos dele. Ou seja, ele recebe um comunicado. Maus tratos, reiteradas faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados recursos escolares, tem que esgotar tudo, e altos níveis de repetência, que na maioria dos estados não se aplica essa questão da repetência mais, né? Então, a grande questão, jogam para o Conselho Tutelar agora vai resolver. O caso está no Conselho, não tem caso. O caso da educação, o caso é da educação. Né? O Conselho Tutelar não tem que resolver a questão da educação. Né? Na verdade, o artigo 54, olha o que diz o artigo 54, inciso, parágrafo 1º do artigo 54 do Estatuto da Criança e Adolescente. O acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, né, é direito público subjetivo. O que quer dizer isso? Que é um direito do ser humano, da pessoa, é próprio dela, não pode ser interrompido. Tá certo? O que diz o parágrafo 2º do artigo 54? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Tá certo? Então, o que está acontecendo, né? Se não está alcançando a criança e ao adolescente, anota aí artigo 54, parágrafo 1º, e principalmente o parágrafo 2º. Deixa eu repetir o parágrafo 2º aqui, ó. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, está oferecendo? Ok. Mas olha outra coisa. Ou sua oferta irregular. A oferta agora, dependendo do município, dependendo do estado, está irregular, não está alcançando a criança ou adolescente. Importa responsabilidade da autoridade competente. A autoridade competente, quem que é? A escola, é o prefeito, é o secretário municipal, é o secretário estadual, né? É a Secretaria Estadual de Ensino, tá certo? Então, o Conselho Tutelar ele precisa ponderar bem essa questão. Nós precisamos observar essa questão aqui. Não é o Conselho Tutelar que vai atrás, que vai ter busca ativa, que tem que ir atrás dos pais, não sei o quê. Gente, o Conselho Tutelar, o artigo 56, ele recebe esse comunicado aqui, sabe para quê? Sabe o que o Conselho Tutelar pode fazer? É o extremo.
Depois, por isso que é esgotado os recursos escolares. Esgotou os recursos escolares. Chegou no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar ele vai notificar os pais, ele vai ver se precisa aplicar alguma medida de proteção, né? Mas passando essas questões aí, né, não tem, já notificou, aplicou medida de proteção, há realmente a violação do direito por parte do pai, ou da mãe, do responsável, ou até mesmo da própria escola. Olha só, coisa séria. O Conselho Tutelar, embasado no artigo 136, inciso 3º, né? A linha B, ele pode representar o descumprimento injustificado de suas deliberações. É isso que o Conselho Tutelar. Quando a coisa chega no Conselho Tutelar é porque a coisa não tem muita solução. O Conselho Tutelar vai fazer o quê? Ele vai representar. Ele vai, claro, primeiro notificar o poder público, o que for, o pai, ele vai requisitar serviço público, e se realmente há o descumprimento, há algo que tanto os pais responsáveis ou o próprio poder público está fazendo, que está prejudicando, que está violando o direito, tá certo? Da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar ele vai representar juntamente, não ao Ministério Público, mas sim ao Judiciário, os casos de descumprimento justificado de suas deliberações, tá certo? Então essa questão aqui também do direito à educação é algo muito sério também, tá certo? E essa busca ativa, o Conselho Tutelar tem que ir lá saber o que tá... Gente, que é isso? Mas a escola não tem funcionário para ir lá na casa. E o Conselho Tutelar tem? Se tem, coloca aqui para mim. Não, o Conselho Tutelar tem funcionário para ir lá na casa, lá, bater na porta lá, né, da casa lá, tem toda uma equipe, né? Não tem, e não é para ter essa equipe dentro do Conselho Tutelar também, porque o Conselho Tutelar não é um serviço. Agora, se a justificativa da escola é dizer que não tem funcionário para isso, que contrate, né? A diretora está ali para ver as necessidades da escola, né? Para saber quais as reais necessidades também da escola, né? Se falta professor de português, tem que ter professor de português. Matemática, professor de matemática. Agora, se não tem ninguém para ir na casa para realizar essa famosa aí busca ativa, né? Agora é complicado, porque muitos casos são encaminhados ao conselheiro tutelar e a escola, manda para a gente por ofício, inclusive com cópia das providências, né? A lei aqui fala, né? Esgotados os recursos escolares. Quais os recursos escolares? Manda cópia de todos os recursos escolares, dos bilhetes, de tudo que foi feito. Não tem, né? Eu já vi situação que às vezes a escola manda uma lista, praticamente numa folha de pão, né? Escreve ali à mão, são esses alunos aqui, faz uma lista, né? De alunos, existe lista de alunos. Se vai encaminhar para o conselho, fazer uma comunicação para o conselho tutelar, tem que ser criança por criança, adolescente por adolescente, relatar o histórico e relatar ali também o motivo da evasão escolar, os recursos escolares que foram usados e o que foi esgotado, porque senão fica complicado, tá certo? Isso acaba estourando muito no colo do conselho tutelar, tá bom? Então a gente precisa ficar atento, né, a todas essas questões, né? A Beth aqui está falando, né, que os estados tiveram tempo para colocar as escolas em condição para receber as crianças e adolescentes, porém não fizeram. E aí quer que o Conselho Tutelar tem que tomar, aí o Conselho Tutelar tem que tomar muito cuidado, né, para não fazer, né? Quem está violando o direito da criança, aí ela diz aqui, é a escola, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. É aquela questão da batata quente, né? Vai empurrando, não, vamos jogar isso para o Conselho Tutelar. E eles, né? Por isso que eu falo, tem que ter articulação. Eu fiz uma live com o doutor Murilo de Giacono, promotor. Nós ponderamos algo muito interessante e que nós não usamos muito. Existem os conselhos de políticas públicas,
né? Em cada área tem um conselho. Um exemplo, a criança e adolescente é o CMDCA. O conselho tutelar senta com o CMDCA para discutir política pública? Não senta. Tem o conselho da educação. O conselho tutelar no seu município aí senta com o conselho da educação para discutir todas as questões que envolvem essa questão? Não senta. Tem o conselho de segurança, né? Enfim, tem o conselho do social. Então o conselho tutelar ele deveria articular o trabalho do conselho tutelar. Não é de ficar colocando a mão na massa, é aquele de falar, ó, faz isso, de orientar, né? Por exemplo, se o conselho tutelar fosse uma cozinha, se o conselho tutelar fosse uma cozinha, um restaurante, vamos falar um restaurante chique, né, que tem garçom e tem maître, o conselho tutelar não é o garçom que serve, o conselho tutelar seria o maître, né? O maître é aquele que faz isso, faz aquilo outro, né? E o que acontece é o seguinte, o conselho tutelar, ele atua, né? Ele vem atuando na ineficiência, né? Onde tem ineficiência dos serviços públicos ou ausência do serviço público, todo mundo quer que o conselho tutelar venha realizar tal política, né? Não é assim? Então, bom, o Guilherme colocou de novo aqui, né? Estou acompanhando aqui. Para que o conselho tutelar não faça o tal recambiamento. Eu já falei aqui, né? Precisa ter articulação. Né? Primeiro, tudo precisa deliberar no colegiado. Faça a reunião do colegiado, delibere, faça um documento, faça uma ata. Ah, gente, não é muito bom faça uma ata dizendo tudo que foi deliberado ali, faça um documento, pelo menos um documento, né? E os 5 conselheiros assinem aquele documento, dizendo que aquilo foi a deliberação do conselho tutelar. Tá certo? É isso que precisa fazer. Então vocês deliberaram que não vão mais realizar essa questão, agora nós vamos articular. Articule aí no seu município, eu não sei se é com chefe de transporte, onde que se é com o próprio prefeito, e articule toda essa questão do risco que o município está passando em um conselho tutelar realizar esses famigerados recâmbio aí. Tá certo? E digam quem tem que fazer. Se algo, né, um exemplo, a adolescente, ela mora, ela tá aqui, a avó foi embora, a avó morreu, um exemplo. A avó morreu, ela estava passando férias com a avó. A avó faleceu, a avó morava sozinha, não tem mais ninguém aqui na cidade, e essa criança ela precisa voltar para o seu local de origem, porém os pais não tem condição, aquela coisa toda. Quem vai resolver essa questão? É uma questão do social. É o social que vai providenciar essa política, tá certo? Então, a gente precisa ponderar todas essas questões aí, tá certo? Participação pessoal de Minas Gerais, boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, né? Nós estamos aqui essa noite, né? O professor responde, né? Emerson Freitas, uma live especial, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A Eliselma disse aqui, deixa eu ver se eu tô sem óculos, gente, é mais difícil, né? Mas vamos lá. Professor, por lei, os setores têm um prazo de dar resposta para o conselho quando solicitamos algo para essa secretaria, e eles demoram de dar uma resposta para o conselho tutelar, né? Sabe o que acontece? Acontece que as pessoas que estão, tá certo, a requisição ela deve ser feita por responsável da pasta, da secretaria. Não tem que ser feita diretamente na escola, diretamente, é claro. Se é uma escola estadual, faça na escola estadual, porque você não vai deslocar até a viajar para outro município, que a Secretaria Regional de Ensino, de repente, é em outro município, é na capital, alguma coisa assim, né? Mas aquela questão, você faz uma requisição. A requisição é uma atribuição do Conselho Tutelar. A requisição não é um pelo amor de Deus, eu estou te pedindo, por favor, não é um cumpra-se. Requisita quem pode, cumpre quem tem juízo. Só pode requisitar quem tem poder estatal. Requisitar não é uma solicitação. Se você vai aplicar uma medida de proteção, não solicite.
Solicitar, eu estou te pedindo uma gentileza, né? Eu preciso disso aqui, você está pedindo. Agora a requisição não, a requisição é um compra-se. E só pode requisitar quem tem poderes para tal. Quem dá poder para o Conselho Tutelar requisitar? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo, um exemplo, na aplicação das medidas de proteção, do artigo 101, somente o Conselho Tutelar e a autoridade judicial têm poder para fazer as requisições que estão ali. Nem o promotor tem poder, sabia disso? Olha que coisa bacana, né? Então, é o seguinte, você fez uma requisição, aí o que acontece? Né? Esse aqui é o documento do Conselho Tutelar. Tá né? Isso aqui são tudo requisição. Chega lá na secretaria, o que eles fazem? Eles põem aqui por baixo, né? Não, vou deixar aqui, vai seguir agora a lista. O Conselho Tutelar, eu não posso passar o Conselho Tutelar na frente. Não é uma questão de passar o Conselho Tutelar na frente. O Conselho Tutelar requisitou. Se é uma ordem judicial, eles vão largar tudo isso e vão sair correndo para cumprir isso aqui. Agora, qual a diferença de ser uma requisição do Conselho Tutelar ou ser uma ordem judicial? Não tem nenhuma, sabe por quê? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente dá poderes para o Conselho Tutelar requisitar. E o descumprimento injustificado de sua deliberação, né, vai acarretar o quê? Vai acarretar de uma ordem judicial, porque o Conselho Tutelar pode representar até mesmo o órgão que não cumpriu a sua deliberação. Então vamos lá, vamos responder. Qual o tempo? O tempo é o tempo hábil para se cumprir, né, aquela requisição, para se cumprir aquela deliberação do Conselho Tutelar. É claro que, igual um exemplo, há situação que requer toda uma estrutura, né? Tem situação que dá para se cumprir imediatamente, tem situação que não dá para se cumprir imediatamente, tá certo? Então, foi a Eliselma, né? Qual o tempo, né? Qual o prazo de resposta, né? O mais breve possível. A situação que é imediato, a situação que dá para esperar um pouquinho mais, quem vai dizer esse prazo é o Conselho Tutelar. A situação que não dá para esperar. A situação que a vida da criança e adolescente está em jogo ali naquele momento, não dá para esperar, tem que cumprir imediatamente. A situação que dá para esperar para o dia seguinte, a situação que pode até esperar no mês seguinte, mas a situação que o cumprimento tem que ser imediato, tá certo? E não pode ser feita essa questão de colocar o conselho, não, já tá lá, o Conselho Tutelar requisitou, então tá na fila ali, né? Vai atender a hora que vai atender os idosos, vai atender os adultos, a hora que chegar a vez dessa criança, ela vai ser atendida nessa questão. A questão é a seguinte, que se o Conselho Tutelar deliberou, é porque o direito já está ameaçado, violado. E se o direito está ameaçado ou violado, né, aquela requisição do Conselho Tutelar, a aplicação daquela medida de proteção, ela é imediata. Você pode ler, né, artigo 100, parágrafo 1º, lá estão os princípios para a aplicação da medida, tá certo? Se você ler isso aí, você vai entender que essa aplicação ela deve ser imediata, tá certo? Vamos lá. Eu agradeço a participação de todos vocês que já estão chegando agora, né? Hoje nós estamos fazendo essa live especial. Professor Responde. Estou aqui, entrei aqui mais ou menos de improviso, estamos respondendo aqui a pergunta, né, de conselheiros e conselheiras tutelares de todo o Brasil. E se vocês gostarem, né, e pedirem bis, tá certo? Nós vamos realizar outras lives também. Não estamos encerrando ainda, tá bom? Nós vamos prosseguir um pouco mais, né? Deixa eu ver aqui. A Elisama fez outra pergunta aqui, né? O Conselho Tutelar pode responder intimação de juiz quando for intimado a estar em audiência no caso de estupro de vulnerável. Gente, isso aqui é meio complicado, né? Porque eles querem que o Conselho Tutelar seja testemunha, seja isso, aquilo, aquilo outro. A questão do estupro de vulnerável, existe todo um trâmite dentro do decreto, da Lei 13.431 e o decreto 9.603, já está tudo desenhado. No município já deveria ter a escuta especializada, estabelecido o sistema de garantia de direito de criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, já deveria ter, né, além da escuta especializada, já deveria ter desenhado no município, de todo município do Brasil, já deveria ter desenhado também, além da escuta, a gente fala muito da escuta, e o depoimento especial, né?
Também. O depoimento especial já deveria estar desenhado, todas essas questões já deveriam estar desenhadas aí, tá certo? Então, há essa questão aí, a questão que o conselho tutelar é intimado em delegacia, tem que comparecer em audiência para testemunhar, e acaba o conselheiro tutelar expondo a sua própria vida, a sua própria integridade física, da sua família, expondo toda a questão dessas questões aí que não são, não fazem parte do rol de atribuições do conselho tutelar. O que os conselheiros tutelares devem fazer? Né? Se não foi instalada ainda a lei da escuta especializada, não foi instalado ainda depoimento especial no seu município, não foi, na verdade, o sistema de garantia de direitos de crianças, adolescentes, vítimas ou testemunho de violência, que o Conselho Tutelar venha deliberar, que o Conselho Tutelar venha requisitar, que o Conselho Tutelar venha provocar o Ministério Público, tá certo? Venha conversar com o Ministério Público. Olha, o que instalaram aqui, tem lugar também que diz que instalou. Né? Diz que está instalado, mas não tem nada instalado. Não tem escuta, é um emaranhado de coisas. Tem município aí que diz que instalou escuta especializada, mas coloca um conselho tutelar para fazer revitimização. Por que eu digo isso? Porque tem município que diz que o conselho tutelar tem que fazer escuta. Então, isso não é escuta especializada. O conselho tutelar não faz escuta especializada. O conselho tutelar ele não está ali para servir de testemunha. Né? Então, é uma questão que nós temos que observar dentro da legalidade da Lei 13.431 e da Lei 9.603, que daria pano para manga aqui para uma outra live, não para uma live específica, não uma live de perguntas e respostas. Mas é aquela questão, né? Vocês precisam articular, né? Articular aí também com o judiciário, né? Para vocês desenharem, né, a ação do Conselho Tutelar junto com o judiciário, tá certo? Com o promotor, com o delegado, com o social, com a escola, tá certo? Com o setor de transporte, com a cultura, ok? Porque senão fica complicado, né? As distorções vão aparecendo, e vocês vão ficar, na verdade, vão ter que mudar o nome, né, de conselheiro tutelar para Conselho Bombeiro Apaga Fogo, né? Conselho Bombeiro Civil, é só apagar fogo. Tá certo? A gente colocou aqui, que essa é a minha dúvida, né? O conselho foi... É aquela questão, né? Vocês precisam articular. Volto a dizer. Porque se vocês estão sendo intimadas, isso está errado. O conselho tutelar ele não deve ser intimado a nada, só se você for réu. Tá certo? Mas aquela questão que eu falo, não adianta você esperar a coisa acontecer para você tentar estabelecer aquilo na hora que não vai funcionar. Se você falar com o juiz, mas isso aqui não é minha atribuição, não é sua atribuição, mas eu estou determinando que você o faça. É dessa forma. Então vamos trabalhar mais com articulação, vamos unir o nosso colegiado, né? Porque senão a coisa fica complicada. Conselho tutelar com testemunha, né? Isso também está errado. Conselho tutelar não é testemunha de ninguém, ele está ali atuando, ele é representante da sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Você já viu um promotor ser testemunha de alguma coisa? Um juiz? Um delegado? Agora, por que o conselho tutelar tem que ser? O conselho tutelar não é testemunha, o conselho tutelar não faz boletim de ocorrência. Só que é o seguinte, isso sempre foi feito assim. Agora, para eu falar que não é assim, eu tenho que mostrar a legalidade dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, dentro das leis correlatas também. Tá certo? Então é dessa forma aí, tá? O Van está colocando, promotor não pode determinar isso, só peticionar, né? O promotor, ele não determina nada para o conselho tutelar. O promotor, ele é o defensor público, ele é um defensor, é um fiscal da lei. Ele não tem gente que tudo, nós vamos perguntar ao promotor o que nós vamos fazer, nós estamos seguindo o que o promotor está falando para a gente fazer. Para quê? O promotor agora é o Estatuto da Criança e do Adolescente? É complicado, né? Então, é claro que se o conselho tutelar agir fora da legalidade, o promotor ele vai articular, né?
O Vando colocou aqui naquilo que eu falei, artigo 56 tem uma atuação do Conselho Tutelar, que é, ele recebe, é o agente passivo, ele recebe comunicação, né? Comunicação, os dirigentes do estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, envolvendo seus alunos, reiteradas faltas, etc e tal, né? O último, né, que é o inciso terceiro, que é elevado ao nível de repetência, na maior parte do Brasil nem se aplica, né? Minha Beth aqui colocou que na visão da sociedade, do governo, o Conselho Tutelar é um verdadeiro posto Ipiranga, né? Passa lá no conselho que você vai conseguir. E realmente, tem conselheiro tutelar que eles falam assim, não, o caso chegou no conselho, o caso agora é nosso. Ai, meu Deus do céu, a gente tem que resolver esse caso. Eu ficava até tremendo quando uma conselheira tutelar falava, a gente tem que resolver, chegou até a gente tem que resolver. Não, gente, quem tem que resolver é a sociedade, quem tem que resolver é a família, comunidade, sociedade, poder público em geral. Artigo número 4º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem é responsável pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente não é o Conselho Tutelar, é a família, é a comunidade, a sociedade em geral, é o poder público efetivar, né, efetivar os direitos da criança e adolescente, não o Conselho Tutelar. Tá certo? Vamos lá. Boa noite a todos vocês que estão chegando agora. Live especial aqui, Emerson Freitas. Estamos trabalhando esse novo projeto, né? O Professor Responde. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta aqui. Aqui, ó. Ebi Chaves, parece, né? Deve ser Maria Chaves. O diretor me disse que não é obrigação dele fazer busca ativa. Tivemos problemas, né? É claro que ele tem o conhecimento da... Olha só, o que eu acho um absurdo no Brasil. O professor, o diretor, principalmente o diretor e o coordenador, né? Ele vai trabalhar com crianças e adolescentes. A matéria-prima da escola, né, vamos dizer assim, desculpa a expressão, mas para vocês entenderem, é a criança e o adolescente. E os professores, os diretores, os coordenadores, os funcionários da escola não conhecem o direito da criança e do adolescente. É muito complicado, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa reunir, marcar uma reunião com esse diretor, chama o secretário de educação, chama o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, chama o CMDCA, articula com todo mundo, articula com o Conselho Tutelar, né, e faz uma reunião, fala, olha, a escola tem esse, né, dever, né, são poucos artigos aqui, ó, o artigo 53 em diante, fala da questão do direito à educação, né? A partir principalmente o artigo 54, 55, 56, né? Até o 58. Então, se você transcrever esses artigos aqui e estudar, grifar esses artigos, você vai ter muito argumento para refutar tudo isso que esse diretor está fazendo aí. Ele está falando que ele não é obrigação dele fazer busca ativa. É obrigação de quem? Do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é funcionário agora da escola? Eu perguntaria, mas peraí, o diretor, então quer dizer que eu agora sou seu funcionário. Eu estou aqui para zelar do direito da criança e do adolescente, inclusive determinar que o senhor venha cumprir algo. Tá certo? Então, essa é a questão. Eu já vi situação de diretor representar o Conselho Tutelar. Agora é o seguinte, se você cumprir direitinho, né, o que diz o 56, e dizer o seguinte, se você só vai, o Conselho Tutelar, onde está escrito, tá bom, o diretor não faz busca ativa, onde está escrito aqui no estatuto que o Conselho Tutelar faz? Tá certo? Então, quer dizer, não tem nem argumento, gente, é algo ridículo
É uns argumentos ridículos. Ah, mas eu não tenho funcionário. Não é problema meu. Não é problema do conselho tutelar. Ah, mas eu não faço. O diretor não faz busca ativa e nem conselheiro tutelar. E aí? Quem faz? Aí pega, eu tô perguntando quem faz. Eu falo, mas eu não sei, eu não sou pedagogo, eu não sou diretor de escola, eu não fiz concurso público para escola, eu sou conselheiro tutelar. Eu vou entrar em ação se o direito da criança e adolescente estiver sendo violado. E quando a criança está fora da escola, o direito está violado e eu preciso saber da escola qual o motivo. E aí? Vocês estão entendendo? O grande problema, né? Na Bíblia farei reis por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Os conselheiros tutelares erram por não conhecerem o estatuto da criança e do adolescente e nem o poder da lei. Quando a gente desconhece o estatuto da criança e do adolescente, a gente fica embebado, a gente fica envolvido num monte de distorção. E aquela questão, cada um quer é a lei daquele que tem como se diz, o pescoço maior, a boca maior, vai engolir o outro, né? É dessa forma aí, tá certo? Então, assim, estão falando aqui que a maioria dos municípios são os conselheiros tutelares que tem que ir. Lembra da pandemia, quando fechou tudo, lockdown geral, tinha aquelas atividades para serem feitas em casa? Houve um município aí que me procurou, né, os conselheiros desesperados, que a escola entregou 300 atividades, e os conselheiros tutelares que tinham que ir de casa em casa entregar e recolher as atividades. Uber, office boy, o que o conselho tutelar é? Então, aquela questão, se você não dizer para a sociedade o que você é, você vai ser qualquer coisa. Você vai passar a fazer, eles vão fazer de você uma peteca, você vai para lá, para cá, para lá, para cá, entendeu? E você vai viver embebado nessa distorção. Então, por isso que o conselheiro tutelar tem que estudar. Quando a gente fala aqui, eu, Luciano Bertiatti, a gente fala que o conselho tutelar precisa de capacitação, é por isso, a gente precisa de capacitação presencial, né? Capacitação presencial é importantíssimo. E por isso também eu estou aqui, né? O Viverflix, eu disponibilizei. A Escola Viver, ela está aberta. Eu abri todos os cursos da Escola Viver, juntei tudo, coloquei dentro desse Viverflix, né? Por um único pacote, né? Ali estão todos os cursos. Eu também vou colocar outros cursos ali. Eu sei que muitos conselheiros tutelares não tiveram capacitação. Eu estou liberando tudo isso por um preço simbólico, né? O curso seria 300 e tantos reais, eu estou cobrando R$112 diretamente comigo. No site lá vai ser até um outro valor, mas diretamente comigo, né? O link do site está na bio, né? Diretamente comigo, eu divido até em 4 vezes no boleto, 4 de 28. Você tem todo um conjunto de cursos e acesso por 2 anos. E ali o Viverflix, né? Nós vamos ter outros cursos que vão ser agregados e outros materiais. É uma forma que eu também fiz para ajudar. Temos até alunos aqui participando aqui, pessoas que já estão usufruindo da plataforma. Tá? Então, assim, a gente tenta fazer de tudo. Essa live que a gente está fazendo, assim, a gente está tentando, né, ajudar os conselheiros tutelares, tá certo? Então, assim, a gente precisa, né, de informação, porque sozinho de informação, na verdade, não só de informação. A informação é diferente de conhecimento. Informação, um jornal te dá informação. Você simplesmente, uma pessoa, passar informação do estatuto para você, não adianta. Você precisa ter o conhecimento. O conhecimento é a sabedoria de como que você vai fazer. São aquelas sacadas de sabedoria, né? O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, do dia a dia, prática do dia a dia, né? Na teologia chama-se de sabedoria sapiencial. É a sabedoria prática do dia a dia, aquela sabedoria que Salomão tinha, né? É aquela sabedoria que levou Salomão quando... lembra daquele episódio que 2 mães com 2 bebês, uma dormiu em cima matou um bebê, aí elas estavam brigando por causa do bebê, aí levaram até o rei. Qual a sabedoria? Falou, não, vamos fazer o seguinte, corta a bebê no meio, entrega uma banda para uma banda para outra, né? E qual foi a sabedoria? Porque ela que era a mãe falou, não, entrega para outra. Aí Salomão falou, não, essa aí não é a mãe, essa que está querendo cortar o bebê não é a mãe, aquela que está mandando entregar é a verdadeira mãe. Então, assim, a gente precisa ter sabedoria, né? Não adianta só ter o curso, a gente precisa ter essas sacadas, né?
E como que eu vou aprender isso? Através de pessoas que já passaram por isso, que têm uma experiência, né? Nós estamos aí ministrando essas lives, agora com vários projetos, né? Estamos aí oferecendo de maneira gratuita, né? Todo esse nosso esforço, mas também a gente tem, por um valor pequeno, tem o Viverflix, que é essa plataforma. Depois você pode me chamar no direct aqui no Instagram, pode entrar no meu WhatsApp também, tá bom? É 18 99633 2858, 18 996 2858, tá bom? Alguma dúvida a gente esclarece aí também, tá certo? Porque assim é difícil a gente trabalhar sem nenhuma orientação, né? É complicado, a gente também trabalha aí no online, se precisar também de uma consultoria, mentoria, também faço mentoria, tem gente que pergunta, você faz mentoria, como que eu trabalho a questão da mentoria? A gente vê o que vocês precisam e eu desenho, né? Uma articulação, a gente desenha tudo certinho ali para ajudar vocês, né? A gente faz isso no online, faz isso no presencial, né? Para ajudar vocês, tá certo? Mas assim, eu vou procurar toda semana estar com vocês, nas lives, a gente tem os grupos de WhatsApp, a gente tem também o canal do YouTube, vamos começar a alimentar mais esse canal do YouTube, tá certo? A gente também oferece, por exemplo, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, 2 anos que eu estou oferecendo, né, o Viver Conselho Tutelar, né, agora a editora Viver, nós oferecemos esse estatuto a praticamente preço de curso. Eu ofereço esse estatuto para todos os conselheiros tutelares de todo o Brasil a R$ 45. Eu não cobro frete, o frete é gratuito para todo o Brasil, tá certo? E começamos também, já fizemos uma promoção, sorteamos 4 estatutos, né? E vamos também sortear, né? Nós vamos criar aí um outro link aí futuramente aí para vocês fazerem a inscrição. E todas as vezes, eu falei isso aqui no começo da live, que nós interarmos 1.000 seguidores no Instagram, vamos sortear até inteirar 10.000, tá certo? Quando inteirar 10.000 no Instagram, nós vamos fazer uma festa, nós vamos fazer algo maior, tá certo? Mas até inteirar 10.000 no Instagram, a cada 1.000 eu vou sortear um Estatuto da Criança e do Adolescente. E a cada 1.000 também no YouTube eu vou sortear um Estatuto da Criança e do Adolescente. Então divulguem, não somente aqui no Instagram, né? O nosso, gente, é perfil, é página, às vezes eu confundo todas essas questões, né? Mas divulgam aí, né? O nosso perfil aqui no Instagram e divulgam também a nossa página no YouTube. Né? É uma forma assim de vocês me ajudarem e eu também ajudar vocês, tá certo? Então, assim, e oferecemos também a Escola Viver. Para quem não sabe, nós temos a plataforma da Escola Viver. Temos também um site que está em construção ainda, mas já tem alguma coisa bacana lá, que é o www.viverconselhotutelar.com.br. Temos um site também para ajudar os conselheiros tutelares. Temos também conteúdo que a gente gera nas nossas redes sociais. Tá certo? Então a gente tem feito de tudo aí para estar caminhando lado a lado com vocês, ajudando os conselheiros tutelares de todo o Brasil. Por fim, agora, de tanto eu vi, não tem capacitação, não tem capacitação. Eu falei, eu vou abrir a Escola Viver. Abri a Escola Viver, juntei todos os cursos que estavam lá dentro, coloquei dentro de um único curso, que é esse Viverflix. Né? O Viverflix é um curso, né? É um conjunto de cursos, e também tem outros cursos que estão entrando, e vão entrar mais cursos dentro do Viverflix. E é estarrecedor o valor, né? O valor que é 380, lá na plataforma está com 68% de desconto, você pode dividir em 3 vezes no cartão, sai a 19,64, né? Pode dividir em 3 vezes lá na plataforma. Agora, diretamente comigo, no direct, no meu celular, se você procurar, eu faço para vocês no boleto também. Eu sei que muitos conselheiros não têm cartão de crédito, é difícil. Então, ou depósito, ou à vista, né? Se você falar, eu quero de uma vez só, faça R$ 100 para você, né? Ou divido R$ 112 dividido em 4 boletos de R$ 28, então não tem desculpa. E o Viverflix, né, é uma plataforma que vai crescendo a cada dia, nós estamos colocando outros cursos, lá tem curso de atribuições do Conselho Tutelar, aplicação de medida de proteção, medidas pertinentes aos pais responsáveis, sobre o colegiado, enfim, uma infinidade. E vamos ter também modelos, né? Vão ter lá, vai ter biblioteca, vai ter também modelos para você baixar. Então, quer dizer, a gente tem tentado, né, de uma maneira assim, ajudar os conselheiros tutelares, tá bom?
Isso também, o município pode oferecer essa plataforma para você? Pode também. A gente faz uma condição toda especial. Se vocês juntarem também os conselheiros tutelares, eu faço uma promoção também, reduzo o valor também. Isso tudo para ajudar você. Eu quero fazer o possível, né? Eu tenho, né? Deus me levantou nesse país para ser um capacitador, né? Que venha ajudar os conselheiros tutelares, tá bom? Eu sei o tanto que é complicado, eu sei que não é fácil, tá certo? Mas vamos lá, vamos continuar aqui um pouquinho, né? Já estamos... Gente, já são 9 horas da noite, né? Nós já estamos quase encerrando, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. A Sueli Cândido, quando o aluno de 16 anos não quer ir para a escola, está trabalhando, né? Em conversa com a mãe, ele responde que quer estudar até 4ª série, né? Alguma coisa assim, não quer. Ou seja, houve a evasão escolar. O que a escola fez? Em primeiro lugar, vamos responsabilizar primeiro a escola, os pais, tá certo? Aí o direito já está violado. Aí você vai ter que ter um ciclo de aplicação de medidas, né? Vocês vão aplicar. E por que a escola, isso veio... É meio vago, né? Meio complicado para a gente dizer tudo aqui. Mas, enfim, o Conselho Tutelar ele vai aplicar as medidas de proteção, aplicar as medidas do 101, medidas do 129, medidas pertinentes aos pais, ao responsável. Ele vai ver quem está violando, se a escola está violando. Ele vai, de repente, requisitar alguns documentos, algumas coisas também, até mesmo da própria escola, tá certo? Então, vocês precisam blindar esse adolescente, né? Porque há toda uma questão aí que envolve também a questão de trabalho infantil. Apesar de ser adolescente, a terminologia que usamos para todo o trabalho atribuído a menor de 18 anos é trabalho infantil, tá bom? Não está errado não, trabalho infantil mesmo, tá certo? Então, há toda uma atuação aí que não dá para a gente falar agora nesses finalmente aqui. Aqui tem gente aqui falando, né, aqui, ó, que só vai depois que a escola fez realmente a parte dela. Tem gente aqui dizendo que legal, tá gostando da live, muito obrigado. Aqui tá falando também que quer que vá atrás de alunos faltosos, né? Ai, Jesus. A Maria Chaves aqui. Isso aqui dá pano para manga para uma outra live. Vamos fazer o seguinte. A Maria Chaves, comente a respeito de documentos saírem para advogados ou até mesmo para os próprios usuários, né? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos encerrar aqui. Eu não sei, encerrar aqui com as perguntas, né? Tem muitas outras perguntas aqui que, infelizmente, eu não vou conseguir responder hoje. Vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente volta com a live. Eu me comprometo, e nós vamos falar dessa questão aí de advogados, tá certo? Relacionamento do Conselho Tutelar e o advogado. Advogado pode requisitar documento, pode pegar o documento do Conselho Tutelar, todas essas questões. Nós vamos falar sobre essa questão aí. Mas agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele print. Faça aquele print aí, ó, e poste na sua rede. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Vamos lá. É muita gente entrando, participando. Eu agradeço de coração a todos, né? Deus abençoe a vida de cada um. Vamos fazer aquele print aí. Faça o print aí, me marque aí nas suas redes sociais. Tá certo? Eu vi que entrou aí também meu amigo Edinho Santana. Edinho, depois eu vou entrar em contato com você para a gente marcar uma live também, meu irmão, para a gente conversar um pouco. O Edinho também é da área da educação. Vamos marcar uma live aí para a gente conversar essa questão. Fez o print? É isso aí. Me marque aí. Tá bom? Me marque aí. Tá certo? Tá ao contrário, Edinho. Depois eu tenho que virar aqui. Eu tenho que pedir minha esposa, meu filho, para virar essa questão aqui da câmera aqui, né? Mas posta assim mesmo, sem problema, tá bom? Ou se vocês quiserem, né? Vamos agora... tá ao contrário também o Viverflix, né?
Mas tudo bem, sem problema. Edir, meu irmão, depois a gente conversa, tá bom? Pra gente marcar um bate-papo legal e gostoso aí também. Tá certo? E meu muito obrigado a você que participou até agora. E olha, se você quer adquirir o Estatuto da Criança e do Adolescente, é atualizado. Esse estatuto aqui ele já está acabando, tá bom? Não é papo de vendedor, não. Olha aqui, ó. Aqui tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse livro. As legislações correlatas que estão aqui, Lei 13.431, tem o Decreto 9.603, e tem também a parte do Código Penal que trata sobre os crimes contra a dignidade sexual. Tá tudo aqui. Tudo isso por R$ 45,00, com frete grátis para todo o Brasil. Viver Flix, um conjunto de cursos numa plataforma exclusiva, você tem acesso por 2 anos. 2 anos, isso mesmo, você pode fazer os cursos lá, todos os cursos que tiverem dentro da plataforma do Viver Flix, que acontece assim, é como se fosse um streaming, uma Netflix, nós vamos ter outros lançamentos de curso, né? Então, tudo isso muito legal, tá certo? E eu acredito que fará diferença aí na vida de vocês aí, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que participaram dessa live, vocês que entraram, vocês que acompanharam um pouquinho, vocês que tiveram paciência aí, tá certo? De ficar com a gente até agora. A minha oração é que Deus te abençoe ricamente, tá certo? Que Deus abençoe você ricamente, que Deus abençoe ricamente a sua vida, né? E, assim, tem gente postando algumas perguntas e agora, infelizmente, eu não vou conseguir responder. Se você depois quiser mandar no meu direct, eu posso te responder no seu privado, tá bom? Para a semana que vem, nós vamos falar do conceito telários advogados, tá bom? Mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu colegiado, a sua família. Cuide dos seus, cuide da sua saúde, né? E que eu acredito que com muita fé em Deus, né, você vai conseguir, você vai vencer. Você vai chegar no final do seu mandato, você vai falar assim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, né, vamos parafrasear, né, o texto bíblico aí, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a legalidade, cumpri tudo aquilo que estava estabelecido para eu cumprir. E assim, Deus, ele coloca algumas missões em nossa vida. E a minha missão, ela é ajudar conselheiros tutelares. A minha missão é transformar vidas de crianças e adolescentes através de conselhos tutelares eficazes, eficientes. Forte abraço. Deus abençoe a live, vai ficar salva. E eu também vou tentar baixar essa live e também compartilhar lá no nosso canal do YouTube. Compartilhe, tá certo? E depois eu vou compartilhar nas redes sociais de que forma que vocês vão participar da inscrição para concorrer ao sorteio do Estatuto da Criança e Adolescente a cada 1.000 seguidores que tivermos no Instagram, a cada 1.000 inscritos que tivermos no canal nosso lá do YouTube. Nós vamos sortear um estatuto. Depois eu vou postar aí nas redes sociais o link para vocês fazerem as inscrições e participarem também desse sorteio. Um forte abraço, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, até a próxima, se Deus quiser.